Bom dia a todos. Nessa exposição, nós apresentaremos as discussões tratadas no artigo científico intitulado Contrato de Know-how e Genoma, Riscos e Limites Jurídicos. O artigo ele começa destacando a importância do conhecimento e da tecnologia numa economia globalizada, né? E é justamente nesse contexto que os contratos de know-how eles se tornaram cruciais nas relações comerciais, né? Tanto no nível global quanto no nível doméstico. A globalização e a interdependência econômica tornaram o contrato de know-how um ativo, na verdade, um mecanismo valioso, né? Que permite às empresas ingressarem nos mercados globais, nas cadeias globais de produção com a facilidade maior. No entanto, a complexidade desse tipo de contrato e sua relação com áreas específicas do conhecimento, e já fazendo recorte temático do tema no contexto do genoma, ele apresenta desafios legais e éticos significativos na qual nós buscamos dar uma contribuição, soluções acerca desse tema. Bem, portanto, o nosso artigo ele se concentra na aplicação do contrato de know-how no contexto do genoma, onde surgem questões éticas e legais complexas, tais como propriedade, compartilhamento de informações, proteção do know-how relacionado às informações gênicas. Bem, partindo para o contrato de know-how, ele é uma modalidade específica de acordo em que uma parte se compromete a transmitir conhecimentos, informações ou técnicas relacionadas a um processo especial de fabricação, fórmulas secretas, técnicas ou práticas originais para a outra parte contratante. O próprio termo know-how, ele tem suas raízes nos Estados Unidos e seria justamente a abreviação da expressão saber como fazer, né? Know how to do it. E então uma característica essencial deste contrato é a natureza imaterial do conhecimento transmitido, né? Ele não envolve a transferência de uma propriedade corpórea, mas sim a concessão de uma licença para usar e explorar o conhecimento por um período determinado de tempo. Bem, as principais cláusulas que são encontradas nesses contratos são a primeira cláusula de comunicação contínua, em que o fornecedor dessa tecnologia se compromete a compartilhar suas experiências ao longo do tempo, garantindo que o receptor, né, dessa informação tenha acesso àquela tecnologia, àquela licença, de modo a maximizar o know-how, o processo produtivo. Outra cláusula importante, a cláusula de retribuição contrapartida, em que o receptor concorda em retribuir por meio de royalties, de compartilhamento de resultados, pela comunicação contínua do conhecimento. E a terceira cláusula que a gente elenca, talvez seja o foco desse trabalho, é a cláusula de sigilo e confidencialidade, em que o receptor ele é obrigado a manter o sigilo absoluto sobre o know-how transferido, impedindo a divulgação a terceiros sem o consentimento expresso do fornecedor. Partindo agora para o contexto regulatório, esse contrato ele é regulado tanto no nível internacional quanto nacional, né? No plano internacional, o acordo do TRIPS, que seria o Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, estabelece padrões mínimos para a proteção da propriedade intelectual, o que afeta diretamente os contratos de know-how, né? Padronizando a transferência, a proteção da informação no nível global. No Brasil, a Lei de Propriedade Intelectual, a Lei 9.279 de 96, e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, NPI, eles desempenham um papel fundamental na regulamentação e no registro desses contratos de know-how. E já para fechar nossa introdução, gostaria de frisar mais uma vez a importância da cláusula de confidencialidade, que estabelece as diretrizes das informações a serem compartilhadas entre as partes, mas que são protegidas perante terceiros. E a partir dessa cláusula que surgem os riscos jurídicos associados à não regulamentação da matéria, pois sem essa proteção sólida, informações sensíveis, tais como informações gênicas, elas podem ser divulgadas ou exploradas por terceiro, o que justamente resulta na perda dessa exclusividade e da vantagem competitiva que o know-how
oferece. Assim, é importante destacar, já concluindo, que o segredo industrial abrange uma ampla gama de informações, não se limitando a invenções patenteáveis, mas é justamente esse contrato, ele é realizado muitas vezes com informações que não são patenteáveis, mas necessitam ser protegidas, né, por uma parte, incluindo processo de fabricação, métodos de negócios, fórmulas químicas, entre outros. Portanto, a cláusula de confidencialidade é uma salvaguarda fundamental que deve ser tratada seriamente nos contratos de know-how e acordos de transferência de tecnologia, em especial num cenário tão sensível quanto a manipulação genética. Após a introdução e a exposição inicial sobre o contrato de know-how, passaremos a falar do genoma e por que ele pode ser objeto de contratos empresariais, como know-how, por exemplo. Genoma é conceituado como o sequenciamento dos genes, que compreende as exposições das bases químicas que formam o DNA de um organismo, seja ele vivo ou não. Quando falamos em sequenciamento de genoma, falamos sobre o estudo esmiuçado das possibilidades de disposição dessas bases químicas que levam à formação do DNA de diversos organismos. Através desse estudo é possível mapear possíveis evoluções de espécies e até mesmo mapear o surgimento de doenças. O estudo do genoma pode levar à compreensão das diversas combinações dessas bases químicas que podem levar à formação de diferentes organismos. Por essa razão, o genoma é matéria-prima insubstituível e que, embora possa ser um meio de gerar vida, não se confunde com a própria vida. Por não se confundir com a própria vida, pode ser objeto de contratos empresariais, como know-how, por exemplo. Justamente por se estabelecer como importante objeto de estudo para o mapeamento de evoluções, de doenças, dentre outras circunstâncias, o genoma tem sido constantemente objeto de estudos e de contratos empresariais. O conhecido programa Genoma Humano, que buscou mapear o sequenciamento dos 23 cromossomos dos seres humanos, expôs o resultado das suas pesquisas de forma pública, visando amplificar esses conhecimentos basilares que serão tão úteis para a sociedade. Contudo, nada impede que o estudo de um genoma ou até mesmo a modificação do genoma possa ser salvaguardado pelo sigilo de um contrato empresarial como know-how. Isso é bastante factível quando pensamos na utilização de genoma e na modificação de genoma para a produção de produtos ou serviços que envolvem a indústria de cosméticos, a indústria têxtil, a agropecuária, a agricultura, dentre outros. Importa ressaltar que a utilização de genoma e a modificação de genoma para a produção de serviços ou produtos nessas indústrias pode encontrar algum tipo de barreira legal ou ética. No Brasil, a Constituição Federal, no artigo 225, especificamente nos seus parágrafos e incisos que versam sobre o meio ambiente e a biossegurança, prevê que é dever do poder público fiscalizar a utilização desses mecanismos que envolvem engenharia genética para garantir que essas invenções, essas inovações, não venham a gerar danos e perigos para a população. Do mesmo modo, os produtos, por exemplo, que são originários da modificação de genomas, eles devem ser alvo de fiscalização pelos órgãos regulatórios dos países. No caso do Brasil, essa investigação fica a cargo da Anvisa. Perfeito. Dando continuidade, então, à fala da colega, nós já entendemos ali um pouco mais sobre a realidade do DNA e é importante trazer um pequeno trecho ali, um recorte temático, mas extremamente importante, porque vai falar sobre a necessidade de uma tutela jurídica em determinadas questões, que é justamente a partir dos testes genéticos e do mercado pós-genômico muito recrudescido e com força efetivamente nos países desenvolvidos, sobretudo na Europa, e embora ainda um pouco incipiente no mercado nacional brasileiro. Nós falamos sobre o DNA, nós vamos entender que nesse processo de formação genético, por vezes vão ocorrer mutações. Essas mutações podem ser efetivamente descartadas pelo organismo, não gerar nenhum impacto efetivo. Por outro lado, em alguns momentos, essas mutações desencadearão doenças
que podem ser identificadas a partir de alguns exames. E esses exames podem ser realizados nos indivíduos já com vida e alguns em testes embrionários, que inclusive vão ter outras decorrências legais, inclusive a viabilidade ou não de um aborto. A exemplo desse tipo de mercado pós-genômico, para trazer realmente um pouco mais de tangibilidade dentro do tema, nós vamos falar sobre determinadas doenças, como a própria síndrome de Down, que pode ser identificada a partir do processo de reconhecimento de mutações. Dentro desse mercado, que efetivamente é uma indústria que realiza esses exames e vende isso como um produto e serviço, nós vamos ter diversos dilemas bioéticos e uma tutela jurídica sendo necessária para dirimir determinadas questões, desde a privacidade, então, em relação a como manter sigilo de acordo com as informações genéticas de cada indivíduo. Nós vamos ter também a própria discriminação genética, que vai falar inclusive sobre planos de saúde, sobre seguros de vida e até realmente vínculos empregatícios que impactam diretamente a vida de todos os indivíduos. E a autonomia das escolhas, inclusive para optar ou não ter conhecimento de determinada doença, caso um parente realize e seja realmente uma doença hereditária que pode ou não ter cura. Então tem outras decorrências pragmáticas na vida dos indivíduos identificados. Dito isso, falando especificamente sobre o contrato de know-how dentro dessa proteção de técnicas e procedimentos genéticos, nós vamos falar basicamente de uma dupla função. Nós vamos falar especificamente sobre a importância de um compartilhamento controlado desse avanço científico. Claro que, embora vise ali o lucro efetivamente para a formação desse mercado, por ser uma matéria de determinada complexidade e tutela, então as consequências de um mercado genômico que não tenha devida tutela e que acabe se espalhando, inclusive por meios e mecanismos efetivamente tecnológicos arcaicos ou não devidamente tutelados, podem desencadear tanto outras doenças como uma série de variações no organismo de diversos indivíduos. Então é um conteúdo em si muito delicado, mas também a proteção do genoma humano enquanto uma propriedade comum e evitando essas manipulações indevidas. Para falar especificamente sobre as vantagens, benefícios e determinados marcos do contrato de know-how dentro desse cenário, nós vamos falar especificamente sobre a importância dessa salvaguarda da manipulação genômica e do sigilo. Então nós vamos ter ali determinadas empresas com esse conhecimento e esse maquinário tecnológico de forma com que a manipulação genética seja feita de forma efetivamente controlada e efetiva para a sociedade, de modo com que o contrato de know-how acaba protegendo a proteção não só para a empresa em si, para essa indústria que efetivamente tem essas técnicas de manipulação, mas para a sociedade, então acaba sendo um duplo benefício. Nós vamos ter a importante da liberdade, da autonomia da escolha negocial dessas partes para falar sobre a inovação e sobre o que se chama hoje de colaboração genômica, como realmente uma forma de promover grandes avanços a partir do conhecimento compartilhado e mercadológico de diferentes empresas e cenários e portes. E nós vamos falar justamente sobre esse avanço científico e da conquista dos stakeholders, não só apenas no âmbito empresarial, mas também em órgãos como de vigilância e saúde, inclusive governamental. Fornecimento tanto desse aparato técnico, então das pessoas que têm o domínio de como executar determinadas manobras genômicas, mas também do aparato tecnológico para que torne isso possível, e dentro da sociedade pós-genômica isso se torna cada vez mais importante. Continuando a apresentação, a gente precisa falar um pouco sobre os riscos e sobre as responsabilidades dos contratos de know-how que estão inseridos no contexto do genoma. Isso porque, a partir da violação da propriedade industrial, intelectual, pode gerar responsabilidade contratual, vez que dentro do contrato, essa transferência de conhecimento, as informações que são transferidas, elas têm que ser utilizadas dentro dos parâmetros estabelecidos nas cláusulas contratuais, não podendo ser utilizadas para outra forma, sob pena da responsabilização da parte infratora. E isso ganha força ainda mais quando a gente analisa sobre os ensinamentos de Orlando Gomes, que ele fala que em decorrência do princípio da força obrigatória do contrato, as disposições contratuais são como lei entre as partes, e a violação delas acaba acarretando a responsabilização da parte infratora. Mas, para além da responsabilidade civil, também tem que ser destacado que essa violação ela pode acarretar responsabilidade criminal, vez que a própria lei de propriedade industrial ela prevê no seu artigo 195 o crime de concorrência desleal, ou seja, se forem divulgadas informações
no exemplo do genoma, se forem informações genômicas patenteadas, divulgadas ou utilizadas sem autorização prévia, isso pode gerar o crime tipificado no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial. E isso revela a importância das cláusulas contratuais que estão inseridas no instrumento, né? Principalmente as cláusulas de sigilo e de confidencialidade, vez que essas violações elas acabam ocorrendo majoritariamente das obrigações de não fazer, que seja de não compartilhar as informações constantes do contrato. Para falar um pouco sobre as questões éticas e morais que envolvem os contratos de know-how e o genoma, a gente pode falar um pouco sobre o cenário em que os avanços científicos eles acabam se contrapondo à dignidade da pessoa humana, na medida em que acabam sendo dois lados de uma balança. Quando um tá em cima, o outro acaba ficando mais embaixo e vice-versa. E se fala disso porque existem questões éticas e morais que se sobressaem na discussão do uso das informações genômicas, que eu listei e vou trazer algumas aqui para vocês. Uma questão bastante discutida no campo da ética diz respeito à possível discriminação com base na genética, vez que muitos críticos falam que o uso de informações genéticas acaba criando aquela expectativa da criação de um humano perfeito e poderia gerar discriminação a partir disso. Outra questão é em relação à privacidade e à segurança dos dados genômicos. Eles que são pessoais e muitas vezes são utilizados de forma sem autorização, o que nos leva ao terceiro ponto da lista que eu separei, que fala sobre o consentimento informado, que muitas vezes os cientistas acabam usando informações de forma diferente do que foi dito para as pessoas que cedem essa autorização. E falando um pouco também sobre a questão moral, muito se fala na utilização de embriões humanos nos estudos, e isso poderia acabar ferindo a moral. Enfim, acabam se contrapondo, né, como eu disse, os avanços científicos e a dignidade da pessoa humana, de forma que o uso dessas informações ela deve buscar observar sempre os princípios da privacidade, da autonomia e da não discriminação. Dessa forma, então, num cenário moderno, onde os avanços tecnológicos se mostram cada vez mais importantes, esse contraponto à dignidade humana deve ser mitigado, e os contratos de know-how têm um papel importante nessa função, justamente por possuir esse poder de estabelecer cláusulas contratuais que acabam forçando as partes a respeitarem tais princípios sob pena de responsabilização. Então, a gente conclui que os contratos eles servem como uma ferramenta muito potente para poder buscar o equilíbrio entre essa balança.